Boa noite, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros norte-fluminenses. Hoje a gente tem o prazer de trazer aqui um amigo, eu considero um amigo, um cara que tem uma trajetória incrível, Paulo Abrão, além de advogado, especialista, talvez um dos maiores especialistas em direitos humanos da América Latina. Ele presidiu a comissão de anistia, né, durante o governo da presidenta Dilma, e não por acaso, depois de ser eleito por unanimidade secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, adivinha quem tirou ele de lá, quem o demitiu? Bolsonaro. Isso mesmo. Então, o Paulo já está aqui, bota o Paulo na área. Ê, que saudade de ti, Paulo. Tudo bem? Como vai? Grande prazer Como estar aqui você com vai? você. Tudo bem, na Saudade, luta. saudade mesmo. Que bom que a gente está aqui agora. Que bom, que bom. Você está em Washington agora? Não, nesse momento eu estou em Nova York. Nova York, tá. Eu vou já chamar nossos companheiros e aí a gente começa nosso bate-papo, tá? Boa noite para todo mundo que está chegando aí. Daqui a pouco eu falo com vocês. Não se esqueçam, pessoal, que o nosso jornalismo ele depende de vocês, né? Para a gente fazer o que a gente faz aqui, um jornalismo independente, democrático, em defesa dos direitos humanos, em defesa dos direitos da classe trabalhadora, a gente precisa do apoio de vocês. Então, quando vocês fazem o superchat, quando vocês se tornam um membro ou se inscrevem no canal, só se inscrever já nos ajuda, porque aumenta os algoritmos, né? Curtam o nosso programa, espalhem na rede. Vocês também podem fazer Pix, tá aí em cima o Pix. E lembrando que a gente ainda tem um livro da Teresa Campelo, Da Fome à Fome, para sortear, que ela doou para o nosso programa. Casão vai mandar os livros dele, quando chegar eu aviso para vocês. E nós temos 10 exemplares do livro do professor Luiz Felipe Miguel, que esteve aqui, debateu o livro dele, né, o Brasil na Periferia Capitalista. Então, ele também mandou 10 exemplares para a gente sortear. Como é que vocês fazem? Um depósito de R$ 50 no Pix da revista Fórum, e vocês vão mandar um e-mail para a Dri. O Guilherme daqui a pouco põe o e-mail da Dri aí. Quem quiser, então, manda o endereço, o livro que deseja. Lembrando que da Tereza só tem um exemplar. E aí, vocês escolhem o livro e mandam o comprovante do Pix e vocês recebem. A gente paga os correios, tá bom? Bom, gente, cadê o Teseu, o Anderson, Marcelo? Cadê vocês? Só companheiro aqui. Eu montei essa bancada aqui. O Teseu faz o programa geralmente comigo, mas aqui a gente tem dois ativistas de direitos humanos, Paulo, para dialogar com você, e eu acho que eles têm grandes contribuições aqui nessa nossa conversa. Paulo, eu queria começar pelo que aconteceu hoje lá na Espanha, né, durante a Assembleia do Fundo de Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e Caribe. Eu não sei se você viu a manifestação do Ricardo Raul. A gente vai pedir para o Guilherme botar o trechinho aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Pode seguir. Vengo denunciar esse assassino, Marcelo Javier, como inimigo de ustedes. Esse companheiro de Colômbia que ha dicho de las muertes de las milicias contra los indígenas. Esse homem é um miliciano. Esse homem, Marcelo Xavier, não representa a Fundação Nacional del Indígena. És um assassino, és um miliciano, és amigo de um governo golpista que está ameaçando a democracia em Brasil. Este homem não pertence acá. Não és digno de estar entre ustedes. Não és digno de estar entre ustedes. E o Itamaraty é uma vergonha. O Itamaraty está sendo babado e miliciano. Marcelo Xavier é um miliciano. Esse homem é um assassino. Esse homem é responsável pela morte de Bruno Pereira. Esse homem é responsável pela morte de Philips. Miliciano. Você é um miliciano, Xavier. Você é um miliciano, bandido. Vai embora mesmo. Vai para fora. Desculpem. Graças.
Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Forte, né? Uau! Muito forte. O Ricardo Hall, depois dessa manifestação, foi detido pela polícia da Espanha. A gente passou o dia todo tentando contato com ele, e aí eu soube agorinha mesmo, por uma amiga italiana, que ele já deu várias entrevistas para o Andrés, que é jornalista, companheiro da Astrid, e ele foi detido por causa dessa manifestação, já está solto, mas vejam vocês, né? A liberdade de expressão tem um preço alto. Paulo, você que está agora nos Estados Unidos, enfim, fazendo um trabalho muito decente, né, na organização e na denúncia do que está acontecendo no Brasil, esse tipo de ação que o Ricardo Hall fez, né, claro que a angústia que a gente vê aí de um indigenista que está exilado, gente, ele está vivendo na Itália porque ele corre risco de vida aqui no Brasil, como, né, tantos indigenistas, vários companheiros dele já foram mortos. Eu queria que você começasse por aí, Paulo, essa grande dificuldade, porque a gente tem Jean Willis fora do Brasil, a gente tem Márcia Tiburi fora do Brasil, né? A Débora, um monte de gente saiu daqui ameaçado por esses milicianos. Hoje a FUNAI soltou uma nota ridícula, condenando, né? Aquela coisa proforme da FUNAI que a gente pensa, poxa vida, a FUNAI já teve um papel tão importante nesse país e o que foi transformado. E, em segundo lugar, eu queria que você falasse dessa ação de 18 instituições que estão indo semana que vem para os Estados Unidos para denunciar o golpe e que eles vão conversar, inclusive, com a comissão que está investigando o Trump, tá? Eu queria esses 2 pontos, e daí eu vou passar a bola para o Teseu, depois para o Marcelo e para o Anderson. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade de ter essa conversa aqui com vocês, uma grande honra para mim. Agradeço muito o convite. Acho muito oportuno que nós comecemos a nossa conversa sobre esse grito que estava preso na voz desse ativista, né, defensor dos povos indígenas e que expressa, de alguma maneira, um grito preso na garganta de toda a sociedade brasileira. Né? Eu me recordo muito bem, acho que todos nós que estamos aqui, quando da eleição do presidente autoritário que nós temos hoje, quando ele foi às suas redes sociais ativar toda a sua turba de ódio e expressou naquele momento que ele ia acabar com todos os ativismos do Brasil. Eu vou acabar com todos os ativistas do Brasil. E a partir daí ele disparou uma onda de violência contra os defensores de direitos humanos, contra os defensores dos povos indígenas, contra os sindicalistas, contra os movimentos sociais, contra todos os setores organizados que tinham e têm ainda uma concepção de sociedade de que a conquista de direitos se dá por meio de processos de lutas sociais, de lutas organizadas por parte da sociedade, porque esses direitos não caem do céu, essas conquistas não caem do céu, elas são resultado de dramáticas resistências, processos de resistências históricas dos nossos povos em distintos momentos da nossa história e que viram, nesses últimos anos, um progressivo desmantelamento desses direitos, né, uma destruição de uma série de conquistas que haviam sido levadas anos e anos, que levaram vidas de muitos combatentes e mulheres e homens durante essa história, e que, portanto, nesse momento onde nós estamos vivendo de novo o fervor democrático do processo eleitoral, né, é a vez dessas vozes, passada essa opressão institucional que tentou calá-las, que tentou destruí-las por meio de um comando disparado desde a mais alta autoridade do país, poder exercer livremente as suas manifestações e denunciar o que tem sido essa violência política, essa violência contra a sociedade civil organizada e esse desmantelamento da nossa institucionalidade democrática, da nossa institucionalidade de direitos humanos. Então, a voz dele é a nossa voz.
os processos de resistência que têm sido criados ao longo do tempo, nesse novo período autoritário, nessa era do reacionarismo que nós vivemos hoje, essas resistências elas têm se dado em distintas frentes. Elas têm se dado numa frente institucional. É verdade que o papel que a Corte Suprema hoje tem cumprido, quando abriu as investigações a partir das manifestações antidemocráticas, com o inquérito das fake news, tentando desmobilizar exatamente essa estrutura de propagação dos discursos de ódio, né? Existe resistência institucional, como foi a demonstração uníssona de distintas instituições quando o presidente submeteu o país a essa situação vexatória frente à comunidade internacional, nessa reunião com os diplomatas, para tentar descredibilizar a nossa institucionalidade democrática, ou seja, o presidente do país atacando as instituições democráticas do nosso país, né? E que houve uma reação, respostas, manifestos das 3 principais entidades sindicais, dos funcionários da Polícia Federal, da Defensoria Pública da União, uma carta inédita, dos 27 procuradores federais dos direitos do cidadão do Brasil, solicitando uma investigação por crime de responsabilidade ou de atentado contra a democracia, tal qual prevê na nossa Constituição, a própria manifestação do STF, a própria manifestação do TSE. Então, existem muitas frentes que hoje eu chamo, que todos nós podemos chamar de resistências democráticas, institucionais, mas essa resistência democrática também dentro do campo social, né, que são o que vem desde os sindicatos, os movimentos sociais, que, apesar dessa tentativa de recuperar, né, uma cultura do medo para empurrar os movimentos para dentro dos seus espaços privados, não ocuparem as ruas, não falarem, ou serem submetidos a situações de assédio dentro dos seus ambientes de trabalho, e, para não dizer, dentro das famílias, né, porque isso foi uma situação, ainda é uma situação de transe que nós vivemos desde o golpe contra a presidenta Dilma, e que vem até o assassinato, né, Paulo Abrão, em aniversário. Políticas, pessoas que perderam a vida, né, a autorização, a permissividade pelas omissões estatais da atuação dos grileiros, dos desmatadores, das pessoas, da polícia sem controle, né, muitas vezes. Então, essa resistência social, a resistência democrática para esses novos tempos de reacionarismo, desse novo autoritarismo, que tem muita correlação com a resistência democrática da ditadura entre os 64 e 85, ela se dá no plano nacional e ela se dá no plano internacional. Então, a sociedade civil organizada dentro do Brasil e fora do Brasil, né, para que desde afora nós também continuemos construindo processos de solidariedade, de construção de alianças com setores públicos, com o campo democrático, com movimentos sociais, com acadêmicos, com a imprensa independente de outros lugares, para ajudar a promover pressões também de fora para dentro, né? E isso tem muito a ver com a sua segunda questão, que é essa comitiva que está prevista para a semana que vem. Então, conta um pouquinho como é que quem vai, como é que vai ser essa organização? Vão no Congresso americano? Como que vai ser? Bom, basicamente, o conceito que está por detrás de toda essa mobilização, né, é de que o próprio presidente da República, ao atentar contra a credibilidade das instituições democráticas do Brasil, ela empurra a sociedade civil a ter que se organizar, né, e fazer demonstrações de compromisso com a defesa intransigente da Constituição, da integridade das urnas, do processo eleitoral, da nossa democracia. Como eu disse, essa é uma marcha que se dá dentro do país, mas também fora do país, né? Uhum. E dessa vez nos Estados Unidos, e que provavelmente também se aplica em atividades organizadas na Europa, com essa tarefa de levar uma mensagem diferente para a comunidade internacional, contrapondo as falas do presidente, né? Reafirmando que desde as vozes com credibilidade dentro da nossa sociedade, que são os movimentos sociais, as organizações de direitos humanos e as entidades da sociedade civil organizada, de que o nosso sistema eleitoral é um sistema confiável, é um sistema que nunca falhou anteriormente, que não
nunca teve nenhuma comprovação de fraude nas eleições anteriores, né, e que, portanto, a comunidade internacional pode seguir expressando a sua confiança com aquele objetivo último de que, tão logo saia o resultado das eleições, ocorra uma sucessiva cadeia de declarações de reconhecimento não apenas de autoridades governamentais, mas também de parlamentares do campo democrático, de organizações da sociedade civil no mundo, movimentos sociais no mundo, né, de uma maneira rápida, porque essa movimentação internacional ela vai nos permitir diminuir os espaços de tempo, né, para quaisquer tipo de riscos mais sérios que hoje se desenham, né, dentro da sociedade brasileira, que passa por a possibilidade de gerar conturbações sociais, convulsões sociais, né, desestabilização, tentativas de subversão, né, dentro da nossa sociedade, para evitar o respeito ao resultado das urnas. E por que é importante os Estados Unidos nesse momento? Porque a gente tem aqui dentro uma oportunidade de traçar um paralelo do que aconteceu no processo eleitoral americano com o que está acontecendo no Brasil. O método Trump está sendo reproduzido no Brasil. E o método Trump ele passou por três passos. O primeiro era descredibilizar os procedimentos eleitorais e a confiabilidade do sistema de votação. Nós estamos vendo isso já há mais de 2 anos, ainda antes das manifestações antidemocráticas de 2015. Paulo, desculpa te interromper. Na verdade, a gente está vendo isso até mesmo na eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro construiu esse discurso na eleição, porque ele dizia que foi fraudado, porque ele tinha que ganhar no primeiro turno. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Ou seja, existe um método, né? Existe uma intencionalidade nisso. Ou seja, isso está sendo metodicamente pensado. E a marca que caracteriza os movimentos autoritários do crescimento de uma extrema-direita mundial. Né? Isso vem desde o Brexit, né? Chegou na Europa, depois contaminou a eleição, permitiu a eleição do Trump nos Estados Unidos, depois a Hungria, depois a Polônia, outros tantos países, e até chegar na emergência dessa extrema-direita dentro do Brasil, que antes estava dentro, né? Ela estava dentro do armário, envergonhada por tudo que tinham feito contra a nossa democracia, contra o nosso país durante a ditadura militar. Mas que sentiu confiança para voltar a sair do armário e a de novo, por meio da sua forma de violência política, gerar intimidações sociais, sabendo, inclusive, e lidando, inclusive, com uma característica muito própria da nossa cultura dentro do Brasil, que é o de buscar composição, de buscar diálogo, de buscar moderação, e que quando vem uma voz de violência, as pessoas normalmente não querem entrar em divididas. Isso é muito característico, às vezes, de parte da nossa sociedade. Mas o segundo método desse processo é exatamente disparar uma cadeia de desinformação, de fake news, de ataques à imprensa independente, né? Está aí o cercadinho, está aí todas as campanhas de difamação que foram feitas contra líderes que se posicionaram publicamente contra temas que atingem o âmago dos valores desse pensamento de extrema-direita bolsonarista, e é por isso que a gente tem essas pessoas em situação de autoexílio, né, que não são poucas, que foram embora do Brasil porque não tinham como conviver dentro das nossas próprias dos nossos próprios lares, dentro desse ambiente de violência. E o terceiro passo, e o Trump utilizou muito dessas fake news, o governo Bolsonaro utiliza muito dessas fake news, né, tentando estigmatizar os movimentos sociais, o movimento indígena, o movimento quilombola, né, os nossos povos indígenas, enfim. A gente acompanhou todo esse processo, é até muito difícil recuperar tudo isso, porque é parte desse método de desviar a atenção, né, dessa tática de governar para gerar guerra híbrida, né? É uma metodologia. E o terceiro passo desse método autoritário, que também aconteceu nos Estados Unidos e que reproduz no Brasil, é a possibilidade de se ativar turbas radicais, né, alguns deles armados, para tentar promover exatamente conturbação social quando o presidente declarar que não reconhece o resultado das eleições. Então, esses riscos estão dados. Então, organizar uma comitiva
de movimentos sociais e sociedade civil organizada brasileira a vir aos Estados Unidos nesse momento tem esse duplo propósito. Até não se trata de pedir aos Estados Unidos que eles façam reconhecimento e declarem a nossa democracia, porque eles não estão no período da independência. Não tem nenhum papel de ingerência em relação a isso. Se trata em enviar uma mensagem à comunidade internacional de que eles podem continuar e devem continuar reconhecendo a fortaleza da nossa institucionalidade democrática, como sempre fizeram, e não é agora que devem deixar. Ou seja, é uma tática de neutralização, inclusive de forças vinculadas a essa extrema-direita que está dentro dos Estados Unidos e que tem sérios vínculos com a extrema-direita dentro do Brasil e que muitas vezes estão contribuindo para a organização desse processo. E, em segundo lugar, que nós também possamos... então, nós vamos levar informação sobre o que está acontecendo aqui, mas nós também vamos buscar informação sobre como eles enfrentaram essa desinformação, como eles conseguiram derrotar esse movimento de extrema-direita e como é que atualmente eles estão levando adiante o processo de investigação e responsabilidade, né? Inclusive do ex-presidente da República, do seu advogado, dos seus apoiadores, dos seus assessores mais próximos que participaram daquela invasão, do estímulo àquela invasão do Capitólio, e o que está por detrás de tudo aquilo que foi preparado meses antes de acontecer. Então, compreender esse processo e as formas de resposta desse processo também vai fortalecer as nossas próprias posições internas dentro do Brasil. Ô Paulo, só para complementar, essa semana o Jamil Chad, que já esteve aqui algumas vezes no Fórum Sindical, é um grande parceiro nosso, né? Você que também está aí no cenário internacional, o Jamil sempre lembra como é que era o governo Lula, como é que era o Brasil no governo Dilma e como é que é agora, assim. Mas ele disse uma coisa, entrevistado pelo Rovai, que me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte, que hoje o Brasil é o grande bastião da extrema-direita no mundo. Porque o Brasil tem dimensão continental, né? Se a gente pensa na Hungria, mas a Hungria, como diz ele, cabe dentro de São Paulo. E aí ele citou um documento que eu não tinha informação. Que ele diz o seguinte, que a Damares do Trump, né, a secretária da família do Trump, quando ele caiu, enfim, ele perdeu as eleições, ela fez um e-mail se despedindo, etc. Mas ela dizia exatamente isso, que quem quisesse continuar a luta, né, que poderia entrar em contato com ela, tal, e mencionava o Brasil. Quer dizer, essa extrema-direita veio para cá, porque é o último bastião que eles têm, tinha um Bolsonaro. Então, é muito importante que a gente faça essa troca mesmo, de como é que está aqui, como está lá, porque a gente passou por todo o processo da barbárie em 2018, que não foi fácil. Só que agora eles estão, né, com um candidato que, para não ser eleito, o Lula teve que ter sido preso, né? Teve que ter todo o lawfare. Agora não é tão simples, né? Fazer o que eles fizeram nas eleições de 2018. Mas eu vou parar de falar para trazer o nosso amigo Teseu para a roda. E quero agradecer um super sticker que teve aí. Acho que eu perdi aqui, meu Deus, quem foi que fez isso para nós? A Silvana, muito obrigada, Silvana. E convido vocês a continuarem nos apoiando, minha gente. Tornem-se membros. Olha, o Marcelo que está aqui passa o dia na redação trabalhando. O Marcelo tem que pagar a conta, tem que comer. Então, quando a gente tem menos que uma entrega de iFood, menos que 1 litro de gasolina, a assinatura da Fora custa menos que 1 litro de leite. A gente tem um pinguinho por mês que a gente pode contar. Então, torne-se membro. Quando vocês se tornam membro, vocês fortalecem o nosso canal, porque esse canal não é bancado por grandes corporações, esse canal é bancado por trabalhadores, como eu, como vocês. Vem cá, Teseu, grande trabalhador, defesa da nossa soberania. Entra na roda. E aí, Fro, boa noite, Anderson, Marcelo e nosso entrevistado de hoje, né, o Paulo Abrão. É um prazer tê-lo aqui, ouvir, né, tanto conhecimento de fora que traz para a gente, que é tão importante, né, tá o tempo inteiro analisando esse cenário internacional para até balizar aqui a nossa vida real aqui na base do sofrimento do trabalhador e da trabalhadora, né?
E aí, até a nível de conhecimento, Paulo, para você, aqui a gente tem passado pelo mesmo processo, né, de fake news e ataque à democracia, né? E a Petrobras, a Fórum, inclusive, deu essa matéria, né? Anselmo Góes, eu acho, deu também, outros sites deram. Nós conseguimos um documento da Petrobras solicitando aos TRTs que não convoquem os trabalhadores da Petrobras, que normalmente são mesários, para estarem fazendo essa função esse ano. E a gente sabe que o trabalhador da Petrobras, ele não é qualquer trabalhador, né? É um trabalhador qualificado, que passa por uma peneira, digamos assim, e isso ajuda a legitimar um processo eleitoral. Isso ajuda a fortalecer a democracia do país, né? E a gente tem sido atacado, e aí você falou muito bem, eu dou exemplo, uma rodada de assembleias que nós fizemos agora, a gente está negociando acordo coletivo, mas a nossa maior luta, sem dúvida, nesse momento, é em defesa da democracia e contra a privatização da Petrobras, que ainda é possível ser privatizada nesse governo que aí está. E aí nós, petroleiros, tivemos nas nossas assembleias policiais militares filmando os trabalhadores que se expressavam nas assembleias. Nós, petroleiros, tivemos seguranças patrimoniais da empresa em todas as nossas assembleias, participando e monitorando quem estava falando o quê, para passar para o general que hoje comanda a área de segurança e inteligência da Petrobras. Então, isso é muito grave, os ataques que estão colocados à democracia. Só que isso, a nossa categoria é uma categoria histórica de luta. Eu diria que uma das greves mais fortes que houveram no governo Bolsonaro foi a greve dos petroleiros de 2020, e que a gente trouxe essa com muita garra, né? Foram 20 dias de greve que pararam algumas unidades, greve que, enfim, foram mais de 120 unidades no Brasil que tiveram greve. E aí eu acho que é importante, porque essa questão das fake news, ela ataca também o movimento sindical de forma muito forte. O tempo inteiro a gente sofre com essa questão, que os sindicatos só querem imposto sindical, que os sindicatos querem a volta da mamata, o trabalhador vai pagar imposto para estar sustentando o sindicato, enfim. E que, inclusive, nós da CUT somos contra o imposto sindical. A gente é a favor de que o trabalhador seja filiado, e o nosso sindicato, inclusive, devolvia o imposto sindical para os trabalhadores filiados. Enfim, eu acho que é um pouco isso que eu trago para você, e assim, até para saber quais são as impressões que, eu acho que é um pouco isso sua entrevista, mas que hoje se tem aí nos Estados Unidos e a nível internacional sobre esse momento delicado que o Brasil passa de ataque à democracia, mas principalmente, né, de abalo às instituições de uma forma geral, né, um abalo muito forte às instituições, à institucionalidade. Então, é um pouco isso que eu queria falar e trazer essas informações para você, que eu acho que são importantes, porque a Petrobras não é qualquer empresa, e o que a Petrobras faz, isso replica de forma muito mais forte em outras empresas menores e que, inclusive, não são estatais, né? Obrigado, eu até não sabia realmente de algumas das informações que você traz, considero muito grave, porque o que você está descrevendo são situações de discriminação. Não pode haver nenhum tipo de discriminação perante a lei em relação a nenhum cidadão do país, por nenhum motivo, né? E muito menos porque é trabalhador de uma determinada empresa que é estatal e pública, né? Que é uma pessoa que entrega a sua vida para servir a população brasileira. Se houvesse alguma discriminação, é discriminação positiva no sentido de valorizá-la, de dar um status particular para quem resolve entregar seu projeto de vida, seu projeto profissional, né? Não para construir suas fortunas pessoais, né? Mas para construir o patrimônio público, para construir e desenvolver a nação nas suas riquezas naturais, nas suas riquezas culturais. Então, de alguma maneira, é uma inversão total de valores, né? É uma inversão total de valores, recuperando práticas de monitoramento dos movimentos sociais, né? Práticas que nós imaginávamos que haviam sido superadas, né? Aquele episódio do dossiê que o Ministério da Justiça tinha criado para mapear quem eram os líderes antifascistas no Brasil, assim, só de pensar pela cabeça de um ministro da Justiça ou de quem tenha feito isso, um diretor ali dentro, de fazer esse monitoramento e de achar que podia fazer, né? Representa assim, uma visão autoritária da sociedade do mundo
que nós deveríamos repelir de maneira muito contundente e veemente, né? E não admitir. As respostas das instituições do sistema de justiça deviam ser muito fortes no sentido de investigar e responsabilizar, coisa que não acontece, infelizmente, né? Especialmente no âmbito da Procuradoria-Geral da República nesse momento. Então, além disso tudo que você está trazendo, né, eu acho que nós precisamos também resgatar, ter a capacidade de enfrentar essa realidade, resgatando as formas tradicionais de combate aos processos de estigmatização. Porque estigmatizar os trabalhadores, as suas lutas sindicais, o seu direito ao trabalho e os direitos sociais, a gente também tem que ter táticas e capacidades de recuperar a capacidade de enfrentamento dessa estigmatização, porque ela sempre existiu. Né? Os empresários sempre quiseram fazer isso, e os setores que apenas defendem uma diminuição do tamanho do Estado têm feito essa campanha permanente ao longo do tempo, né? De desmoralização perante a opinião pública, para tentar depois pilhar as nossas instituições e as nossas riquezas e o nosso patrimônio público. Então, e como é que a gente faz isso? Como é que a gente combate esses processos de estigmatização? É onde eu sempre tento construir pontes entre o movimento sindical e o movimento de direitos humanos, né? E o movimento de lutas pelos direitos humanos, porque isso tudo tem a ver com a reconstrução da nossa capacidade de disseminação valores, de disseminar os valores da defesa dos nossos direitos, entre eles os direitos sociais. Por que está tão descredibilizado perante a sociedade a ideia de lutar por direito ao trabalho, por direito de condições melhores condições de trabalho dos trabalhadores, né? Então, assim, nós precisamos recuperar a defesa dos direitos como uma estratégia, como foi durante o processo de transição democrática da ditadura, né? Onde se disseminou uma série de novos movimentos sociais, mas ali tinha todo um discurso dos direitos, até no processo da Constituinte também, né? A Constituição Cidadã, que outorgava direitos para setores que antes não tinha, liberdades para setores que antes não tinha, né? Então, a gente recuperar essa capacidade de instalar dentro da sociedade a importância desses valores, como eles são constitutivos das nossas relações sociais, porque os grandes meios de comunicação, em geral, e os setores econômicos mais fortes, eles têm feito, a partir da ideologia neoliberal, eles têm promovendo terra arrasada na construção do pensamento único, né? Então, como é que a gente se contrapõe a isso nesse cenário tão complexo? Até porque tudo que se refere, e tudo que a gente está discutindo aqui, né, essas desinformações, essa violência política, os discursos de ódio, esses factoides que o presidente cria a cada dia para poder desviar a atenção, exatamente para que, paralelamente, ninguém esteja olhando para o que está acontecendo lá no Ministério da Economia, o que está acontecendo dentro do Congresso, né? E o fim último que dá sustentação a tudo isso, né? Que tão quanto a elite econômica brasileira, né, para poder destruir o PT e a esquerda brasileira, ela destruiu o Brasil junto, né? Agora, de novo, eles aceitam esse grau de tolerância, não? Essa permissividade com o autoritarismo na política, né? Para que a agenda econômica de desmonte do Estado vá avançando. Então, é isso que o pano de fundo é o desmonte do Estado. E é por isso que a Petrobras é tão visada, né? Como, talvez, eu nem sei, eu acho que a empresa estatal mais valorosa em termos de valor público, não quero falar sem saber, mas certamente uma das principais, né? Então, é uma maneira de minar a sua credibilidade, seus trabalhadores, aqueles que fazem defesa do seu patrimônio, para esse propósito último, que é desmontar o Estado. Eu me preocupo muito com o que vai acontecer de agora até o fim do ano, né? Se as pesquisas eleitorais mantiverem nesses termos, e se efetivamente essa tática de tentar descredibilizar o resultado da eleição ele não tiver eco, acho que foi muito interessante a reação coordenada de toda a rede de combate à desinformação que aconteceu depois dessa reunião diplomática, porque vários setores saíram de uma maneira contundente. É certo que no Congresso vai disparar uma agenda para aprovar tudo que eles puderem, né? Já está com o orçamento secreto, né? Antes de chegar de volta, né, um governo democrático que vai recolocar as coisas no lugar, vai revalorizar o papel do legislativo, o papel do executivo, como deve ser a separação de poderes como um princípio constitucional, né, o freios e contrapesos de uma democracia. Então, acho que vai ser vão ser meses muito complexos, muito difíceis, né?
E mais uma vez, a gente vai ter que estar aqui na nossa posição de resistência, de denúncia, de documentação. Registrar e documentar cada uma dessas violações, porque isso é que nos oferece, para os horizontes de futuro, a possibilidade de fazer a reparação de todos aqueles que foram perseguidos, monitorados indevidamente durante a democracia, que foram afetados pelos seus direitos, os familiares das pessoas que foram mortas, assassinadas no meio do ambiente de violência, né? As famílias que sofreram as perdas dos seus entes queridos pelas razões de omissões que foram tomadas na falta de medidas no enfrentamento da pandemia. Então, tem todo um processo que a gente precisa documentar e registrar, né? E tentar construir, quem sabe, né, para se recuperar, se a democracia se reinstala de maneira plena no Brasil, que a gente possa fazer uma revisão desses fatos, né, dentro dessa perspectiva de enfoque de direitos, de defesa dos direitos das vítimas, das pessoas que foram afetadas por essas violências, porque na democracia, quando as estruturas estatais são movidas de maneira deliberada para a destruição, não para a proteção, né, mas para a repressão, para a destruição dos direitos do seu próprio povo, essas pessoas têm direito à reparação, têm direito à verdade, têm direito à memória, têm direito à justiça. Então, resgatar isso e promover isso, acho que a gente precisará de profundas alianças dentro do movimento de direitos humanos, dentro do movimento sindical, dentro do movimento ambiental, dentro do movimento indígena, dentro do movimento campesino, né? E vamos ver se a gente consegue construir essa rede de consciência ao redor dos direitos, porque essa também é a nossa única forma de responder. Porque se eventualmente o debate quer resistir e reconstruir, né? A reconstrução ela não pode se dar dentro da mesma lógica que é dos setores autoritários, né? A nossa reconstrução ela se dá pela via institucional, pela luta pacífica, pela crença no sistema de justiça, pelo fortalecimento dos defensores de direitos humanos, dos defensores públicos, que vão tentar, por meio, resgatar e fazer essa reconstrução de direitos destruídos, né, em várias escalas. A gente conhece o desmantelamento da FUNAI, o desmantelamento do Ministério do Meio Ambiente, o desmantelamento do Ministério dos Direitos Humanos, a Comissão de Anistia, do Conselho Nacional de Combate à Tortura, da Comissão de Mortos Desaparecidos, né, o estrangulamento administrativo das coordenações que faziam defesa dos direitos das minorias dentro do país, e podemos ir às universidades públicas, né, no que foram afetadas nas suas autonomias universitárias. Então, uma série de reconstruções que precisarão ser feitas, a gente conhece essas que se dão no plano federal, mas isso se deu no plano em cada município, em cada estado. Então, é uma tarefa muito árdua, que requer da gente essa convicção democrática de que o caminho se dá pela via institucional, e a crença, de novo, na força do direito, dos direitos, como a via pacífica, né, e racional para fazer luta política e para fazer luta democrática. O Paulo, eu vou passar para o Marcelo, mas antes, gente, eu queria só fazer uma pergunta muito rápida em cima do contexto que o Paulo acabou de traçar. Você acha que no direito internacional, pensando um pouco nos tribunais internacionais, Paulo, você como advogado e como alguém que está muito inserido nesse contexto, Bolsonaro pode ser julgado num tribunal de Haia pelo genocídio no Brasil? Porque, assim, é tanto crime, sabe, que se cometeu nesse país, não só dessas violências que a gente vê cotidiana, mas a gente está pensando aqui em quase 700 mil mortes e mais nas mortes que ocorreram, que ninguém contabiliza, porque as pessoas não tinham hospital, que as pessoas não tinham leito, que as pessoas não tinham UTI. Então, tratamentos de câncer que não foi feito, ataques cardíacos que não foram socorridos, hemodiálise que não foram feitos. Gente, é uma loucura. Eu estava vendo dados que é algo semelhante a 700 mil mortes, né? Então, assim, será que este medo do Bolsonaro, tanto crime que esse sujeito já cometeu, esse desespero dele de ficar no poder de qualquer forma, não passa um pouco por aí, porque ele teme ser punido? Há essa possibilidade real, concreta? Veja, o sistema internacional de proteção aos direitos humanos,
e o sistema internacional de justiça, ele é um sistema complementar aos sistemas nacionais. É assim que ele é desenhado nos tratados e convenções internacionais. Então, o que acontece? Quando há o esgotamento das vias internas, ou quando essas reivindicações no próprio sistema de justiça dos países, ela procedeu, já chegou na sua última instância e ela não foi satisfatória na atenção aos direitos violados, né, na aplicação dos dispositivos de direitos que estão previstos nas convenções internacionais, aí você está habilitado a buscar os foros internacionais. Mas também quando as instituições nacionais se omitem, quando elas também se negam a promover o direito ao acesso à justiça, ao direito à defesa e assim por diante, né? Então, também essa é uma outra possibilidade, né? Exatamente diante das omissões ou das falhas ou do mau funcionamento do sistema nacional. Então, esse é um processo. É muito difícil a gente hoje dizer pode ser responsabilizado, pode não ser responsabilizado. Até porque também essas diferentes instâncias têm suas regras próprias. Por exemplo, enquanto o sistema interamericano de proteção internacional dos direitos humanos é um sistema que trabalha com responsabilidade estatal. Então, as pessoas que buscaram suas reivindicações no campo de todos os direitos econômicos, sociais, culturais, ambientais, de liberdades civis, em geral, direitos civis e políticos em geral também, as pessoas abuso policial que aconteceu, repressão que pode ainda vir em eventuais manifestações que possam acontecer no Brasil ou que já aconteceram, né? Omissões de investigação de situações de graves violações de direitos humanos que afetaram o direito à vida, a integridade física. Se o nosso sistema de justiça não der uma resposta para isso, ou for complacente, mais uma vez, ou tentar aplicar fórmulas de impunidade, podem sim esses casos serem levados ao sistema internacional de proteção. Ela leva à Comissão Interamericana, a comissão, por sua vez, vai processar isso, demora tempo. O plano internacional tem o mesmo problema de demora processual das justiças nacionais, e um dia pode chegar na Corte Interamericana e ser resolvido, como foi lá no passado, questões que só agora chegaram, agora eu digo 10 anos atrás, mas mesmo assim é muito tempo, das violações à ditadura no Brasil, né? Mas também nesses fóruns o que se trabalha é com responsabilidade estatal e não individual, não é de pessoas, não é de governantes específicos, o Estado como instituição falhou. E ali, diferente é o sistema universal, né? Então, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional, que foi um dos canais pelos quais um grupo de juristas trabalhou a denúncia em relação às reiteradas, permanentes e sistemáticas perseguições aos povos indígenas, a desproteção ambiental e o desmantelamento das nossas institucionalidades protetivas aos povos indígenas, como um indício de prática de genocídio, que é o objeto que esses foros trabalham. Então, isso tudo depende muito de registro e documentação, de comprovação e de ter especialização de se trabalhar esses temas de se processar esses temas dentro desses foros internacionais. Um grupo do Brasil tentou fazer isso, apresentou essa denúncia no Tribunal Penal Internacional, e aqui esse é um fórum que trabalha com responsabilidade individual. Então, é por isso que ela leva ao TPI ditadores de outros países, genocidas, aí a pessoa é levada individualmente para esse lugar. Uma outra frente tentou fazer essa documentação, caracterizando o crime contra a humanidade, também mostrando as omissões que aconteceram na pandemia, para também levar isso para o Tribunal Penal Internacional. Aí também se trataria de responsabilidades individuais, ou dos ministros da saúde responsáveis por adotar as medidas que não tomaram, o presidente da República se comprovar que deliberadamente deixou de tomar as medidas que tinha que tomar, ou disse para não ser tomadas, ou intencionalmente a política fosse essa. Tem um estudo da USP que trabalha com essa hipótese, né, de que a omissão era deliberada, era exatamente o propósito. E a CPI levantou, né, muito disso. Tipo, Manaus, a gente viu que eles fizeram Manaus na época que estava faltando oxigênio como um laboratório de cloroquina. Aqui a justiça não puniu a Prevent Senior, por exemplo, e a gente tem um monte de oitivas de pacientes que sobreviveram,
né, de como foi a barbárie lá. Então, eu acho que a gente não... Depois eu volto, né, nesse assunto, eu quero pôr o restante na roda, mas, assim, isso me lembra muito, e você teve na comissão da anistia, né, porque o Brasil sempre fica... a sensação que eu tenho, Paulo, é que a gente nunca acerta as contas, sabe? A gente leva no lombo, a gente é assassinado, a classe trabalhadora perde seus direitos, é morta, é torturada, é assassinada, como agora. A Polícia Rodoviária Federal criou uma câmera de gás, porque um trabalhador estava sem capacete e assassinou, e aquilo foi para sigilo e ninguém foi punido. Então, assim, quando a gente pensa, e depois eu quero voltar muito na época que você estava presidindo a comissão da anistia, a sensação que a gente tem é que fala, meu Deus, nunca esses algozes são punidos. Eles fazem e desfazem, né, sobre as nossas cabeças, as nossas vidas, os nossos corpos, e morrem aí, né, como todos esses torturadores, como o Brilhante Ustra, e todo o restante que a gente tem aí na memória da barbárie que fizeram e não pagaram nada. Mas aí, deixa isso no ar, eu vou pôr o Marcelo e depois o Anderson. Desculpe só, Marcelo, só um comentário. Eu acho que quem vai pegar Bolsonaro na curva é o Alexandre de Moraes. Aquele cara tá cheio de amor no coração para dar para o Bolsonaro o que merece. Sim. Olá, boa noite, Paulo. Boa noite a todo mundo. A minha questão ela é o seguinte, algo que eu tenho refletido aqui, como jornalista, como militante, eu trabalho há anos, pesquiso também as questões de direitos humanos e de sexualidades e LGBT, né? Mas também nessa relação entre os perseguidos e o Estado. E o que eu tenho observado, né? A gente, por exemplo, os Estados Unidos, aí com a derrota do Trump, a extrema-direita se organizou muito bem, ocupou, né, os conselhos educacionais, os vários conselhos, né, dos condados, né, revogou, proibiu a leitura de livros em várias escolas, né, de estados. Nós tivemos a aprovação da lei Don't Say Gay, que proíbe, né, o uso de obras que citem, né, questões LGBTs, proíbe também que professores, funcionários mencionem a existência de pessoas LGBTs. Temos a questão do aborto também. Mas, além disso, né, eu quero fazer esse paralelo entre Brasil e Estados Unidos, porque são dois países muito grandes, onde nós temos a questão das redes sociais, né? Que não dá também, o que a gente observa, por exemplo, nos Estados Unidos, com os perfis no Twitter, a gente faz esse levantamento na Fórum também, uma forte mobilização, né, e uma incitação que não parou com a derrota do Trump, né, de incitação ao ódio, às diferenças, né, coisa que eu desconfio que no Brasil vai ser a mesma coisa. Além dos meses pós 2 de outubro, que a gente tá todo mundo com muitas teses, mas a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas sabe que vai ser ruim, né, que não vai ser tranquilo, que vai ser tenso. Então, esse é um lado, né? E como você está aí, eu queria que você faça um pouco desse clima, que o que chega para nós aqui, dessas várias leis dos conselhos educacionais, é que é assim, algo terrível, de um retrocesso antes dos anos 50, dos anos 60, que começa a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, né? Quando, por exemplo, é proibido professores homossexuais, né? Em muitas escolas dos Estados Unidos. Tem uma outra questão também que eu tenho refletido, eu queria saber da tua opinião, que o que me parece que o contrato social, ou se nós tivermos em algum momento uma coesão social total do pós-Segunda Guerra, ela ruiu completamente, né? Porque esse movimento da política do ódio, ele é também espalhado pela Europa, e com muita força nos Estados Unidos, muita força no Brasil, mas na América Latina também. O Milei é hoje a figura política mais forte na Argentina, muito popular, né? Eu tenho alguns amigos que moram na Argentina e temem, e temem que ele seja eleito, né? Há uma movimentação muito forte. A extrema-direita foi ao segundo turno no Chile, na Colômbia, né? Tão violenta contra o Bolsonaro ou contra o trumpismo também nos Estados Unidos. Então, me parece também que não basta
só a derrota eleitoral, né? Ou até mesmo só construir uma maioria no Congresso Nacional. Mas quando a gente tá, e você colocou muitas vezes a palavra reconstrução, né? Mas me parece que essa reconstrução ela se dá, né? Você falou também do diálogo com o movimento social, movimento sindical, mas ela me parece que vai ser necessário, e acho que é isso que não ocorreu nos Estados Unidos com a vitória do Biden, é por isso que está esse momento tenso lá também, que é um grande debate, um novo pacto social, né? Um pacto que retome a convivência com as diferenças, porque daí eu vou dar um exemplo assim, muito objetivo. A gente observa isso no Brasil inteiro, de 2016 para cá, com a ascensão da extrema-direita brasileira, com Bolsonaro, ficou mais perigoso para as pessoas LGBTs, para as pessoas negras, para as mulheres, né? Nós temos levantamentos que apontam isso para a gente, né? Então, havia um certo pacto social entre as diferenças dentro da sociedade brasileira, como havia também nos Estados Unidos. Isso parece que ruiu, e não me parece que a derrota eleitoral para o cargo executivo faça com que isso retome. Tem uma desconfiança de que falta chamar a sociedade para um grande debate que extrapole Congresso Nacional, Palácio do Planalto, etc. Né? Então, eu queria saber um pouco da sua opinião sobre o que você acha disso. Bom, obrigado, Marcelo. São muitos temas muito importantes, né? Já é senso comum dizer que derrotar o Bolsonaro não significa derrotar o bolsonarismo, vai continuar vivo e funcionando, né? Como representação de uma extrema-direita desenvergonhada e que, de fato, armada e que mais preparada do que em relação ao passado, das lutas anteriores, também porque conheceram as estruturas do Estado por dentro, tiveram no poder por 4 anos, né? Mas, assim, isso tudo a gente está fazendo uma discussão tomando a premissa de que essa visão de sociedade autoritária ela vai ser derrotada nas eleições, né? Eu entre nessa, a gente está aqui falando em resistir, reconstruir, assim, acho que a gente tem que tudo colocar as coisas dentro de uma análise de conjuntura, né? E nós temos 2 meses e meios cruciais. O Brasil está numa encruzilhada. O Brasil vive, nesse momento, uma encruzilhada histórica, né? Que é a possibilidade dessa visão de sociedade intolerante, como nas palavras do presidente, né, na qual a minoria tem que se ajustar à vontade da maioria. Essa concepção de sociedade, que não é a concepção democrática, né, porque a concepção democrática é o regime das maiorias que respeita o direito das minorias, essa é a integralidade do conceito da acepção da democracia. Então, assim, essa perspectiva, se ela se reproduzir por mais 4 anos dentro do Brasil, a gente vai para um outro rumo. O Brasil vai ser outra coisa, né? Porque demasiada, vai se acelerar o processo de desmonte do Estado. A aposta do neoliberalismo é uma aposta que é contra a memória, né? Porque para eles é ruim recuperar, tudo para eles é uma refundação, como se as coisas estivessem começando do zero agora. Não tem história, não tem memória, não tem história de lutas, não tem história de processo de conquistas de direitos, nada, né? Então, por isso que, para eles, a memória ela é uma espécie de agenda inimiga, né? Porque ela revela as atrocidades do passado, de como essa farsa dessa ideologia já levou o mundo, né? Você fala do pacto civilizatório pós Segunda Guerra Mundial, já levou o mundo a guerras mundiais, já levou a esse extremo nacionalismo já nos empurrou, né, a guerras mundiais, a crimes contra a humanidade, a genocídios, a massacres massivos, né, a perdas de vidas massivas, a perseguições por questão racial, por questão de gênero, por questão de orientação sexual, por questão de raça. Então, assim, eles não querem que a gente recupere a memória disso. E como isso foi ruim, e eles querem destruir a mecânica que foi construída pós-barbárie,
para responder e evitar a repetição desse mesmo. Porque essa mecânica ela é um obstáculo para a agenda deles, obviamente, né? Essa mecânica ela foi mais construída na esfera internacional que dentro da esfera nacional. Ela é muito mais resultado de um pacto das nações, né, de uma perspectiva de uma integração global ao redor de determinados valores e determinados estándares de funcionamento que se pretende, por meio da construção de tratados e convenções internacionais, serem replicados em todos os países, de maneira que os nossos direitos possam valer e serem respeitados em qualquer tempo, em qualquer lugar que nós estejamos, independentemente se eu seja brasileiro, se eu seja americano, se eu seja europeu ou africano. Essa concepção que foi desenhada como resposta a essa barbárie é um obstáculo terrível para essas agendas nacionalistas. É por isso que, no início daqueles discursos ideológicos, inclusive instalados dentro do próprio Itamaraty, né, aquelas teses de também estigmatizar o movimento internacional como um movimento globalista, né, o internacionalismo quer impor agendas de fora para dentro. Por quê? E por que isso também... a construção da nossa convivência nacional e global ela depende dessa articulação entre o espaço local e o espaço global, porque tem determinadas pautas que, de fato, uma lógica progressiva de construção de direitos, ela não tem como ser enfrentada em nível local. Porque, enfim, tem determinadas sociedades que seus modelos sociais são muito tradicionais, algumas são mais religiosas, então são estándares internacionais que vêm para poder suprir as impossibilidades de, por meio do próprio sufrágio universal, instalar como categorias de respeito à condição humana, como é a própria agenda do respeito ao direito das mulheres, da agenda LGBT, etc. e tal. Então, essa complementariedade ela é importante. É contra esse sistema de valores que eles estão combatendo. Então, o que a gente tem nesse processo todo? Né? Um grande movimento para tentar descredibilizar os espaços multilaterais, os espaços de construção desses consensos, desses valores universais, mesmo que sejam valores para serem implementados progressivamente, para que possam implementar única e exclusivamente as visões autoritárias de vontade de maioria, sem respeito aos direitos das minorias. Então, essa é um espectro muito complexo, ao mesmo tempo, mas, de fato, é um movimento mundial. Existem setores organizados nessa agenda. Dentro das Américas, tem coalizões de organizações e de movimentos com essa agenda, que ataca o sistema internacional periodicamente, porque é o sistema internacional, é de fora para dentro, que os tribunais têm sido pressionados a reconhecer direitos de quem, por meio do sufrágio universal interno, não conseguiu. Então, eles têm que destruir esses espaços internacionais. E é por isso que essa resistência no âmbito internacional é tão importante também. Então, acho que o clima, nesse momento, é péssimo. Porque os Estados Unidos, de alguma maneira, mesmo dentro da sua ideologia, a gente sabe os processos históricos da lógica, do funcionamento do imperialismo em si, como uma ideologia em si mesma, né? Mas nessa ideologia, nesse discurso, se apresenta como o farol da liberdade para o mundo, né? O país que leva essa concepção de que as liberdades estão aí, que têm que ser respeitados, muitas vezes instrumentaliza isso, mas o elemento substantivo desse discurso é um conjunto de valores que no mundo ocidental nós acreditamos. Né? Eu acho que todos nós aqui acreditamos. Sim. Então, independentemente da instrumentalização da gente, é outra coisa, é outra conversa. Né? Então, quando, dentro de uma sociedade como essa aqui, que no discurso das suas autoridades, republicanos e democratas, essa era uma questão intocável, porque ela é muito cara até para a própria credibilidade dos Estados Unidos na sua política exterior frente ao mundo, aqui dentro tem retrocessos, como foi essa decisão da Corte Suprema, em deixar de reconhecer os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres em matéria de aborto, como um direito nacional, né, e que cada estado vai resolver isso, eu acho que eu, sinceramente, considero isso o pior retrocesso dos últimos tempos.
dos últimos tempos, porque pré-50, muita coisa. E, a gente volta pré-50. E nos votos de alguns ministros da corte, ele já fala, inclusive, já prepara o próximo terreno, né? que são duas frentes. A de retroceder em matéria de reconhecimento do matrimônio igualitário, né? E de retroceder em matéria de reconhecimento de casamento interracial. Então, não é uma coisa... Vai voltar ao século XVII. Nós vamos voltar ao quê? A apartheid social, a segregacionismo. Então, assim, é muito sério. É importante disputar esses lugares, esses espaços. É muito sério. Isso é um movimento organizado, né, que requer também do campo progressista uma organização, do campo do... E eu me coloco muito... Eu sou uma pessoa progressista, não preciso explicar tanto, mas eu acho que... mas eu gosto dos instrumentos de luta que se dão no campo da institucionalidade. Eu acho que esse é o caminho contra a barbárie, né, em geral. Então, a gente precisa, inclusive nessa situação que o Brasil hoje vive, a gente tem que explicar que o que a gente está vivendo aqui dentro e a maneira pela qual nós somos escutados não é uma disputa entre a direita e a esquerda no Brasil. A democracia está em risco. Sim. Então, é um modelo de sociedade que está em risco. É essa encruzilhada que nós nos referimos. Ou são mais 4 anos que vão permitir aprofundar que o Brasil, enquanto sociedade, vai ser outra coisa, ou nós vamos continuar num caminho, mesmo que enfrentando resistências, críticas, oposição, que é natural. Alternância de poder. Não tem importância que a direita assuma o poder no Brasil. É parte da possibilidade da democracia. O problema é a extrema-direita com esse discurso anti-direitos, com essa desconstrução da institucionalidade protetiva. Esse autoritarismo que a gente está combatendo. Então, nos trata, nesse momento... O discurso que a gente chega na comunidade internacional não é dizer o Lula é melhor que o Bolsonaro, a gente precisa eleger o Lula, etc. Não, a gente está numa luta realmente de uma situação, reitero, né, de uma encruzilhada histórica, onde o Brasil vai continuar no caminho dos valores democráticos, dos direitos humanos, da proteção ambiental, do reconhecimento do papel da participação social, dos movimentos sociais na construção de direitos, etc., ou nós vamos para um caminho de um nacionalismo, né, que retrocede em matéria de Estado laico, retrocede em matéria de direitos de igualdade de gênero, que retrocede em matéria de formas de gestão pública com transparência e participação social, né? Então, é muita coisa que está em jogo. É muita coisa que está em jogo. A simbologia dos projetos que estão em disputa no Brasil representam esse sistema de valores nesse momento, né? Então, é sobre isso que a gente tem que ter muita clareza. Eu acho que a gente tem que fazer essa disputa, porque é isso que vai reverter corações e mentes. A gente precisa conversar com a sociedade, né? Fazer do processo eleitoral um movimento de politização da situação democrática no Brasil. Nós precisamos politizar esse debate mais além da figura do Lula, do simbolismo que ele representa, do que significa a esquerda, ou o Bolsonaro como um cara terrível, né, mau gestor, despreparado, etc. Nós precisamos fazer um debate sobre valores, né? E acho que nisso a gente ganha, com toda sinceridade, a gente ganha. Sim. Porque, em geral, as famílias, o que elas querem? Elas querem que os seus membros estejam bem, que todo mundo seja respeitado, que ninguém simplesmente saia sem a certeza de voltar para casa vivo, ninguém saia sem a certeza de que não vai ser violentado, né? De que uma mulher saia com a certeza de que ela não vai ser discriminada, que a pessoa negra, a pessoa gay, a pessoa, né, LGBTI, que ia mais. Então, a gente precisa entrar nessa questão, né, de uma maneira muito aberta, e por isso que eu acho que, inclusive, é um grande erro fazer uma contraposição política entre o que significa as lutas identitárias com as lutas de classe. São duas lutas que são da mesma natureza, se complementam. Elas se complementam, né? A luta de classe no passado era uma luta do povo pobre, negro, que era a classe trabalhadora, e discriminada por isso. Não é discriminada porque é trabalhador, também porque é negro e pobre.
né? As mulheres continuam fazendo o trabalho do cuidado doméstico não remunerado, jornada dupla. O trabalhador, ela é a mulher, ela é o negro, ela é o pobre, é isso, é a mesma luta. Né? Então, a gente não pode cair nessa armadilha. Não pode cair nessa armadilha de não querer fazer essa disputa de valores, achando que isso, pragmaticamente, pode ter algum resultado, enfim, prejuízo pragmático eleitoral. Né? Paulo, eles sequestraram a família, a bandeira, o hino nacional. A gente tem que pegar de volta, né? O Teseu precisa sair, ele vai se despedir. Eu vou pôr o Anderson na roda. E antes disso, agradeço a Leda, novo membro. Veranice, boa noite. Nazaré, boa noite. Obrigada, gente. A Veranice sempre nos ajuda aqui no chat. Teseu se despede e Anderson entra na roda. E fez um super stick. Veranice, o trabalho que você realiza para nós aqui na Fórum, assim, a gente fica até incomodado quando você ajuda a gente financeiramente, porque você ajuda com o seu trabalho querido no Fórum, moderando, enfim. Você eu já quis colocar a Veranice aqui, gente, mas ela é muito tímida. Um dia eu quis trazer ela para cá, para a live, ela agradeceu e ela fica ajudando a gente de fora. Teseu, querido. Pessoal, só pedir desculpa a vocês de precisar sair agora. Eu tenho um compromisso familiar de ir para o cinema com as minhas filhas. Então, a gente trabalha desde cedo, vai até mais tarde. Meu aniversário eu passei viajando, então, assim, o sacrifício é grande, né? E aí as crianças estão de férias esses dias. Eu agradeço demais ter conhecido o Paulo. O Marcelo já é parceiro. O Anderson, peço desculpa de não ouvi-lo, Anderson, mas eu vou assistir depois. E a Fro, parabenizar pela condução. Obrigado pelas informações. Eu sempre aprendo muito aqui. O Paulo, sem dúvida, é um guerreiro. Nós somos, Paulo, eu costumo falar que nós somos guerreiros, muitas vezes, desconhecidos. Então, cada um de nós bota um tijolinho você não, você é um cara mais conhecido, naturalmente, né? Mas existem milhares de guerreiros desconhecidos que fazem essa luta diária pela igualdade social e que, às vezes, não têm o devido reconhecimento. Mas um beijo para todos, agradeço demais e a gente está junto na luta. Teseu, a gente se vê em Maricá esse final de semana? Vou tentar, tá? Porque a guerra híbrida aqui de casa tá dura. Se for, eu quero o meu jaleco da FUP, hein? Atenção! Eu vou deixar Anderson. na mão, se eu conseguir passar lá, eu entrego. Um beijo. O Anderson pessoal. vai estar lá também, viu, Teseu? Estou sabendo, ele já me disse. Um beijão, Anderson. Se Deus quiser, a gente se vê lá. Valeu. Oi, Teseu, querido. Sempre muito bom, muito bom ouvir o Marcelo. Eu gosto de ouvir o Marcelo, ele tem uma visão global e internacional muito legal. Paulo, não te conhecia, muito prazer, aprendi muito aqui com você. Ô, Fro, querida, eu queria aproveitar aqui, o programa é seu, mas eu queria me solidarizar com um caso que aconteceu, que é o seguinte, a gente, Marcelo, eu falo que a gente não tem tempo para descansar, viu, Paulo? Antes falava que o Brasil era uma bagunça, sempre teve esse imaginário. Não, eles não faziam ideia do que estava por vir. Né? A Caixa Econômica, em um mês, conseguiu ter 3 escândalos. E o que acontece é o seguinte, a SECOM, a Secretaria Nacional dos Consumidores, junto com os PROCONs, o que elas fizeram? Elas pegaram e entraram com uma medida cautelar que suspendeu 180 empresas de telemarketing, porque elas acreditam que o telemarketing é o trabalho chato que liga para a casa das pessoas. E aí, o que acontece? A gente está falando de empresas que podem fechar e deixar mais de 400 mil pessoas sem trabalho. Então, aqui no Brasil, algumas pessoas legislam da seguinte forma: ao invés da gente melhorar, ver quais os melhores mecanismos, todo mundo sabe que os robôs, que as empresas contratam, são os problemas. Ao invés da gente... Sabe qual é o problema do call center? Regulamentação da profissão e treinamento, boas práticas, investir em bons salários, tirar a precarização do serviço, mas não. Ao invés da gente trabalhar esse aspecto, simplesmente as pessoas iluminadas desse governo, é a primeira vez que isso é feito,
Isso deixou estarrecido todo o mercado, porque é um absurdo fazer isso, suspendeu empresas e tem empresas paradas com seus funcionários, porque não podem trabalhar, que se eu não me engano, a multa é em torno de R$ 1.000 a diária, e elas estão paradas. Só que a gente tem quase 13 milhões de pessoas desempregadas, isso é o que a gente sabe, fora as pessoas que desistiram. A precarização, a renda que caiu, e as pessoas agora, você pode ter mais 400 mil postos de trabalho de pessoas que vão ser mandadas embora, porque essa empresa não tem o que fazer. Então, eu quero me solidarizar aqui a todas as pessoas, esses trabalhadores, ao Marco Aurélio, presidente do Sintratel, que trouxe eles estão estarrecidos, o pessoal da UGT, eu até pus a nota aí, se o Gui quiser pôr, se a Fro, lógico, permitiu, porque o programa é da Fro aqui, e é inacreditável o que foi feito, nunca foi feito uma coisa dessa. Então, eles pegaram e fizeram uma medida extremamente autoritária, e é mais perverso que é o governo que mais usou robô para se eleger, ao invés de combater o robô, que é o problema que as empresas não combateu o ser humano, combateu o trabalhador. Então, eu queria deixar aqui, Fro, desculpa tomar uma parte do seu programa, mas como fala de trabalhador, e você é sensível a todas as categorias, e a Fórum tem um compromisso com o trabalhador, eu achei inacreditável. Tem pessoas desesperadas ligando nas entidades sindicais, Paulo, querendo saber o que vai acontecer, porque a gente está num momento delicadíssimo do país de emprego, as pessoas estão comendo osso, quem trabalha paga R$ 15 no litro de óleo, está tudo caro, e aí o governo, ao invés de discutir medidas para melhorar a profissão, regulamentar, que é uma luta histórica da profissão, não, por boa vontade, fazer, a gente tem a solução. Deixa esse chato manda eles pararem de ligar na minha casa, porque eu, classe média, não quero receber a ligação deles. A gente discute, por isso que a gente, quando fala de trabalho no Brasil, que a gente tem que fazer reforma trabalhista, Paulo, não é somente uma revogação do que está aí, é a estrutura do trabalho no Brasil que tem que ser repensada. Me desculpe, Fro, eu sei que eu tinha que me voltar ao Paulo e ao Marcelo, a você, mas é que foi tão pesado isso, porque nós estamos agora, trabalhadores estão parados lá, saíram das empresas de manhã, ou os que iam entrar à tarde tiveram que voltar para casa, porque a empresa está parada, 180 empresas, porque não teve uma discussão do que realmente interessa, que é a regulamentação e melhora da profissão. Inacreditável. Eu queria fazer esse agravo aqui, mas, Paulo, como aqui é para falar de direitos humanos, e não deixa de ser direitos humanos. Claro, sim. Eu queria, já que eu tomei muito do tempo aqui, eu quero te ouvir. Eu, para além da revista Fórum, também eu sou coordenador do Jornal Empoderado, sou Movimento Negro, e se discutiu um tempo atrás, porque a violência policial, você viu o que aconteceu, Fro, agora? A gente não descansa, teve outra chacina, a gente não descansa, a gente não tem tempo para luto no Brasil, que falam que a primeira pessoa que morreu foi o petista em Foz, não foi. Primeira pessoa morta, para mim, nessa estrutura de ódio, Paulo, foi Marielle. Daí tem Mestre Moa, daí você tem uma cadeia, né? Você vem até o Dom Felipe, você tem aí muita gente que foi assassinada por alguma forma, e o da Marielle, eu não sei nem se um dia a gente vai realmente saber o motivo. Acho que só quando um Lula entrar e pegar uma caixa aí de Pandora do que foi isso, que deve ter coisa muito pesada ali dentro. Paulo, o movimento negro, tempos atrás, discutiu, dentro dessa questão de violência, até uma CPI das abordagens policiais, porque o entendimento é o seguinte: para você ter o genocídio da população negra e as prisões em massa, ela muitas vezes começa na abordagem policial. Como que você vê isso? Quais as medidas que, pensando, esquece esse governo, que a gente tem que esquecer, né, Marcelo, esse governo. Não tem nada para pensar dele. Como pensando um governo do Lula, que é a única pessoa hoje capaz de poder dar luz e farol nesse momento para os direitos humanos.
Quais saídas que você vê? É internacionalizar também a questão, que a gente fala sobre isso. Como são caminhos que você enxerga aí, por favor? Muito obrigado, Anderson. E obrigado pelas suas informações e comentários também. Eu te escutando, fiquei aqui pensando, né, numa frase que eu li essa semana, provavelmente muitos de vocês viram, do Silvio de Almeida, falando assim, olha, eu acho que talvez a nossa tarefa não é reconstruir o Brasil, mas sim construir um novo Brasil. Né? Porque reconstruir aquilo que a gente já tinha também é reproduzir esse modelo de apartheid social, né? Que por mais que durante muitos anos de governo progressista se tentou diminuir essa desigualdade, né? Nós nunca conseguimos resolver estruturalmente esses temas. E você traz uma questão central, fundamental. Acho que a primeira resposta é como pensar criativamente para essa situação de precarização do trabalho, né? A essas novas formas de trabalho e como redimensionar qual é o papel do Estado na proteção e na regulação disso, para evitar exatamente essa situação de terra arrasada, né, onde é cada um por si e a lei do mais forte. Então, a uberização do trabalho, a precarização do trabalho, essa é uma questão de direitos humanos fundamental, e eu acho que é a agenda número 1. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Então, nós não podemos esquecer isso. Tem gente com fome. Então, a gente precisa resolver essa questão, que é a condição primeira de uma condição cidadã, até para exercer o restante dos direitos. Então, essa resposta ela precisa ser dada, ela precisa ser pensada criativamente. Eu não acredito que é pela simples reprodução ou repetição de fórmulas que a gente já teve antes. A gente tem que pensar 2002 não é 2022. 2022 é outro país diferente de 2002. Então, nós temos que pensar as respostas para isso. De lá para cá, nesses 20 anos aconteceu muita coisa, as relações sociais são de outra natureza, as relações de trabalho, principalmente, são de outras naturezas, devido a retrocessos no direito do trabalho, mas também a imposições dos novos modos de produção que estão, querendo ou não, são parte da realidade. A gente tem que responder a essa realidade também. Mas responder não deixando a que as pessoas individualmente, a filosofia neoliberal individual, que a pessoa ela tem que se virar e resolver os problemas. Senão, para que cria Estado? Estado é exatamente ciente, artificial, né? Que ninguém pega, ninguém sente, não é uma estrutura física, né? Mas é um aparato pensado dentro do plano até mesmo imaginário para proteger, nos proteger. Então, a gente precisa dar uma resposta realmente a isso. Sobre a questão da violência policial, aqui a gente está já num tema que entra na seara das questões mais clássicas do perfil da nossa sociedade, que historicamente sempre fez uma aposta, né? O Brasil tem uma história marcada pela violência, que vem da colonização, da escravização, do genocídio dos povos originários, africanos, afrodescendentes, e que foram deixando um legado de autoritarismo, de patriarcalismo, de racismo institucional, que até hoje marca a nossa sociedade. A forma de resistir, de tentar responder a essa violência constitutiva da sociedade brasileira, independentemente das tentativas de caracterizar o nosso povo como um povo cordial, etc., na verdade é uma história de resistência, de muitas lutas, muitas perdas de vida nesse processo, só que são visibilizadas. Né? E não chega a processos de sensibilização social, né? Os processos de violência que acontecem nas comunidades periféricas, nas favelas, né? Não gera comoção social, é quase um transe que a gente vive. Se é certo que a nossa história também é uma história marcada firmemente por resistência, ela também é uma história onde as nossas elites sempre buscaram construir estratégias para impor um esquecimento sistemático dessas violências. Né? E também das resistências, também das formas de resistência. Então, é um acúmulo de brutalidade, um acúmulo de barbárie, né? Que a gente vai deixando, vai passando panos quentes, né? vai tentando constituir processos de conciliação que não respondem diretamente a esses problemas estruturais e permitindo uma reprodução
né, uma recuperação, uma repetição dessas formas de violência, né? Então, tem uma questão chave que, para mim, é importante. Eu não tenho nenhum fetiche, nenhum apreço ao uso do direito penal para formas de controle social. Porém, para as mais graves violações de direitos humanos, eu acho que as sociedades, mesmo as mais progressistas, ainda não encontraram outra fórmula diferente, e oxalá um dia possa construir, que seja um sistema de resposta em relação a essas impunidades. Então, a gente tem um discurso utilizado por muitas décadas, né, por elites econômicas, políticas, militares, para impedir qualquer avanço em matéria de enfrentamento à impunidade das mais graves violações aos direitos humanos, porque essas são as violências de Estado, é o papel da polícia nesse processo. Isso tem a ver com uma concepção de Estado, né, de uma polícia cidadã, uma segurança cidadã, de uma polícia repressora, que utiliza da tortura, que ainda utiliza de execuções extrajudiciais, que ainda utiliza desaparecimentos forçados. Por que a gente não fala do número de pessoas desaparecidas no Brasil? É um dos números mais altos do mundo, o número de pessoas desaparecidas no Brasil, sem explicação, sem uma institucionalidade do Estado para poder dar uma resposta para suas famílias de onde estão e o que aconteceu. Essa é uma maneira das mais cruéis de apagamento dessas violências, exatamente para a gente não ter que enfrentar isso. Então, existe também um certo corporativismo, acho que isso, de alguma maneira, existe em todas as sociedades, mas o que marca caracterizadamente a baixa institucionalidade do nosso sistema de justiça em matéria de graves violações de direitos humanos é essa incapacidade de dar uma resposta satisfatória quando elas afetam posições de poder, especialmente aquelas nas áreas de segurança pública e militar que tem o monopólio estatal da violência, né, que é o braço armado do Estado. Então, a gente tem um problema muito sério aqui. Não é à toa que os setores de polícias estaduais se identificam com essa concepção bolsonarista, da violência como uma forma de resposta. Não, em nenhuma hipótese falar sobre a necessidade de não legitimar a violência do Estado significa atacar a polícia, significa não reconhecer as dificuldades que o corpo policial, que os policiais também têm no dia a dia, no enfrentamento de uma violência social complexa, cujas causas não estão sendo resolvidas exatamente por uma falta de políticas públicas que respondam de maneira mais racional a essas questões, como é a questão da política das drogas em geral, né? Então, mas isso vai afetando. Quando você diz, olha, a gente já não dá tempo de ter luto, né? Uma frase fortíssima da sua parte. Assim, a gente não tem tempo de fazer o luto, porque a gente está naturalizando, banalizando essa violência. Então, a gente pode recuperar, vamos recuperar um pouquinho todas as situações dos grandes massacres que a gente nunca conseguiu uma resposta satisfatória. O povo Yanomami, desde 2007, Eldorado dos Carajás, o massacre do Borel, da Baixada Fluminense, os crimes de maio. Carendiru. Como é que foi possível, em 2 semanas, assassinar 500 pessoas em São Paulo, entendeu? Atirando aí. Paraisópolis. Cabula, em Salvador, Pau d'Arco, Salgueiro. Então, a gente não tem uma resposta satisfatória ao sistema de justiça para essas mais massivas violências, as piores, as mais dramáticas, os crimes, as graves violações aos direitos humanos. Então, justamente tratar desse legado autoritário, desses problemas do sistema de justiça na resposta, é uma cadeia de resposta, né? Não é só juiz, promotor, policial, sistema de investigação, mas também é o sistema de proteção dentro dos poderes públicos, o funcionamento da máquina para repudiar essas formas de ação, essas mentalidades autoritárias que vai retroalimentando a normalização desse modo de pensar, desse modo de agir, né? Então, é por isso que existe o movimento de direitos humanos, por isso que as pessoas também entregam suas vidas para isso, né? E esse movimento também é combatido. Os defensores de direitos humanos são combatidos, são apartados da participação de posições centrais dentro das estruturas decisórias, porque querem, às vezes, resolver na raiz de questões estruturais, né? Porque tem uma certa sensibilidade com os pilares da justiça como um elemento de resposta para a nossa convivência social. Então, eu acho que tem uma questão séria aqui, sim.
é possível fazer uma discussão a respeito do nosso sistema de segurança cidadão, é possível fazer. Nós já conseguimos acumular parte disso quando houve o PRONASSE, como articulou as políticas de segurança com ações sociais, né, com o empoderamento das mulheres dentro das suas comunidades. Não era só uma lógica de repressão, mas também uma lógica de criação de sentidos comunitários, de formas alternativas de resolução de conflitos, de fortalecimento dos líderes locais e comunitários, como mediadores sociais nos conflitos, né, que é a regularização urbana do país, para entregar os títulos de propriedade para todas aquelas pessoas que vivem dentro das favelas, terem o seu título de propriedade, que aquilo ali seja dela, tenha a segurança jurídica, da estabilidade em relação ao futuro, que fica menos submetida à forma de crime organizado também, né? A melhoria do sistema de educação. Óbvio, todo mundo sabe quais são as formas, de alguma maneira, pelo menos os grandes eixos estruturantes da solução dessas questões, mas, independentemente disso, existem sociedades que têm menores graus de desigualdade que a nossa, mas que têm impunidade também. Então, o problema da impunidade tem muito a ver com a que ponto o nosso sistema judiciário ele incorpora para ele essa tarefa de ser um agente dessa concepção de sociedade. Acho que o nosso judiciário ainda é muito colonizado. Classista, né, Paulo Abrão? Classista, porque a gente quando a gente fala dessa questão... Ele é racista. Do racismo estrutural. Todos os reflexos do nosso processo de radicalização. A escravização, o machismo, o patriarcado. Então, uma das tarefas, só para concluir isso, uma mensagem, a gente tem uma tarefa para descolonizar o sistema judiciário do Brasil. Né? Isso significa dizer, recolocá-lo numa agenda, recuperar uma agenda de acesso à justiça, de uma concepção de que ele possa ser reorientado a atender às necessidades não apenas só dos grandes negócios, do circuito empresarial, dos crimes, das questões patrimoniais da classe média, mas também responder a esses temas do dia a dia que afetam as populações submetidas a esse ambiente de violência. Eu acho que só vai acontecer quando a gente ter o filho do Anderson, o menino do MST, o filho de um trabalhador petroleiro dentro do sistema judiciário. Porque é uma questão de classe. Eles olham para as vítimas negras e olham essa violência naturalizada como uma forma, menos um bandido. Então, assim, eu não vejo, Paulo, uma mudança com esses homens que estão aí. Ontem, acho que foi ontem, um procurador, aquele procurador, a Farudeu até, dizendo que a mulher tem obrigação sexual. Um procurador, minha gente. A gente viu os Dallagnol da vida. Olha como é que esses sujeitos tratam o Ministério Público. Né? E olhem os juízes, enfim. Eu acho que a gente precisa também fazer essa disputa de classe nesse espaço. Anderson, eu sei que você quer se despedir também, e aí você se despede. Paulo, se você tiver mais um tempinho, eu queria que você falasse um pouquinho da colisão Brasil por Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia que foi lançada, tá? Que a gente nem teve tempo. E já deixo aberto para você voltar aqui, que a gente tem muita coisa para discutir. Se tem uma coisa que esse Brasil precisa discutir é direitos humanos. Anderson. Primeiro, eu queria agradecer o papo muito legal, é que eu tenho um compromisso com 7 mulheres negras, lá numa live do Jornal Empoderado, uma mulherada de luta. Convido também, depois, quem sair daqui desse papo, ir lá no Instagram do Jornal Empoderado. Mas, Paulo, esse papo é tão complexo, e eu acho que a Fro foi no X da questão. Não dá para a gente pensar mudança no Brasil com os mesmos atores. O Lula vai ter um grande desafio, que ao mesmo tempo, para mim, é colocar a máquina para funcionar, se proteger dos golpistas, e ao mesmo tempo pôr pessoas lá que se identifiquem comigo, com a Fro e com o Marcelo, que consiga ter a coragem de pôr uma FUNAI e a Sônia Guajajara para tomar conta. Isso é a questão real hoje. É a gente pôr pessoas que dialoguem direto.
entendeu? Que a gente possa falar assim, olha, ela mesma já vai propor ações para falar assim, olha, a gente está vendo trans morrendo. A Beni Brioli, Paulo, é uma coisa inacreditável. Ela não passa um mês em paz, mano. Ela já saiu do país, voltou, ela não tem um mês em paz. A gente teve o caso do Renato Freitas, que é um outro debate para um outro dia, são as perseguições a candidaturas de pessoas eleitas legitimamente, em especial mulheres pretas ou que sejam gays. É inacreditável, chove. Você tem Guida em Campinas, Paulo Miguel também de Campinas, que é um outro assunto. Uma coisa que eu quero um dia voltar a falar contigo também, por isso que a gente falou da CPI das abordagens, é que tem dados que as pessoas têm que ter. Por exemplo, quando que é vistoriada as armas, todos têm os seus laudos psicológicos atualizados. Tem muita coisa que pode ser um caminho para a gente tentar pensar e ver o que vai ser feito. E eu acho que você tem muito para contribuir. Queria que você tivesse à disposição para quando a gente voltar nesse papo para além da fórum, né, Fro? Quando a gente poderia pensar um seminário, pensar uma coisa pessoal, olho no olho, Marcelo, discutir essas violências, porque a gente ainda tem um caminho até o final do ano e a gente não aguenta mais, né? Eu queria agradecer. Paulo, e o Anderson tem um programa no domingo, aqui na Fórum 11h30, que você também pode ir lá, né? Isso. Quem vai ser esse domingo, Anderson? Domingo a gente vai falar bastante sobre se o Bolsonaro quer fazer um novo Capitólio no Brasil. Aí a gente trouxe o historiador Jonathan, o Valério Arcari e trouxe o Rubinho também, para a gente diagnosticou esse outro absurdo que ele fica todo dia tensionando para ver se cola o golpe. Uma coisa boa, que eu só vou dar um spoilerzinho. Eu também concordo com uma coisa. Esse golpe vindo pela a descaracterização e a deslegitimação da urna, eu acho que não colou. Ele está tentando todos os meios para se dar um golpe, mas eu acho que vai ter coisas ali que vão ser faladas no domingo, muito importante mesmo. Ele foi gravado, esse programa, porque eu vou estar no Blog Prog em Maricá, mas ouço esse programa porque acho que o Valério, principalmente, deu alguns caminhos para a gente tomar cuidado, importantíssimos. Fro, adoro vir aqui, é sempre um grande aprendizado. Marcelo, adoro te ouvir. Eu sempre gosto dessa visão ampla sua. E obrigado, Paulo. Foi um grande aprendizado e vou pôr você no meu radar para tudo que precisar de direitos humanos. Obrigado. Boa luta. Tchau, querido. Tchau. Beijo nas mulheres. Tchau. Paulo, fala um pouquinho da comissão para nós e aí a gente se despede. E convite aberto, viu, para você vir aqui novamente. Muito obrigado pelo convite. Você toca num tema muito caro para nós. Setores que sempre trabalharam com as categorias da memória, da verdade, da reparação e da justiça, como valores e mecanismos de enfrentamento a essa violência de Estado, e de aprofundamento dos processos de democratização das nossas relações sociais e também das nossas instituições, resolveram se juntar nesse momento. Resolveram se juntar com a consciência, né, de que esse discurso do esquecimento que nós falamos há pouco, né, também foi utilizado em todas essas últimas décadas, né, para impedir qualquer avanço em matéria de enfrentamento à violência ditatorial. E o não reconhecimento desse passado marcado por múltiplas violências, ele foi abrindo caminho para o surgimento dessa extrema-direita, né? Desde o golpe de 2016, que as coisas foi intensificando, a volta do protagonismo na vida política nacional dos militares, aprofundando a militarização do Estado. Então, essa é uma forma de uma resposta de um campo social que tem consciência de que nós precisamos derrotar esse tipo de pensamento autoritário, né? Nós precisamos disputar junto à sociedade que ela compreenda a importância da memória como um fator, né, de reconhecimento das resistências do passado, como um fator de conhecimento das violências do presente, para a gente poder tentar construir outras bases, né, outras bases
éticas da nossa própria relação, das nossas relações sociais, não aquela que deixa de resolver os seus problemas ou tenta esconder os seus problemas, mas sim visibiliza os seus problemas para ter condições efetivas de resolvê-los, dentro de um marco racional, dentro de um marco de respeito, de tolerância, mas de uma reflexão politizada sobre como o nosso Estado tem que se organizar e como a sociedade tem que se organizar, né? Então, obviamente que esses ataques recentes em relação à nossa institucionalidade democrática apenas também recrudesceram a necessidade de que, frente a todos esses cenários, esses movimentos sociais, as entidades, as organizações que vêm atuando nesse campo, ela funde essa coalizão Brasil por Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia, com esse objetivo de defender a centralidade dos direitos humanos, da memória, da verdade, da reparação, como instrumentos de luta pela democracia, que sirva para conhecer, aprender com os erros do passado, para compreender onde é que nós estamos reproduzindo violências no presente, onde as causas estruturais ainda não foram resolvidas e onde é que está também, de maneira consistente, a reiteração ou indícios de continuidade de tendências de novas violações aos direitos humanos, que essa ação política coletiva contra essas violações ela possa contribuir no combate às raízes dessa violência, recuperar essa memória da resistência, desnaturalizar, inclusive, esse corte entre o passado e o presente, né? Porque existem muitas coisas que são permanências e continuidades da nossa história, e essa história nos une. Então, a coalizão foi fundada, ela reúne mais de 150 organizações, coletivos, entidades, movimentos, comitês que acreditam na importância dessa cultura de não violência do Estado, para que ela possa contribuir, num primeiro momento, na resistência democrática do presente, para recuperar o país para uma visão plural e tolerante e democrática, e depois ter condições também de incidir numa correlação de forças dentro da nossa sociedade, nessa disputa desse imaginário sobre que tipo de sociedade nós queremos ser. Muito bem. A gente aqui no Fórum Sindical, todo 31 de março ou 1º de abril, na verdade, a gente faz um contraprograma, né? Eles celebram a ditadura militar e a gente traz, geralmente, presos políticos. A gente já teve a Dilma também, mas a gente teve... No primeiro, a gente fez com Zé Disseu, Zé de Abreu, Leonora Menecute, Hildegard Engel. No segundo, a gente trouxe Ivan Seixas, o Luiz Eduardo. Enfim, cada vez a gente traz e faz essa recuperação, né, para descomemorar, descelebrar essa barbárie. Marcelo, querido, se despeça. Paulo Abrão, se despeça. Semana que vem, gente, não percam, a gente tem o balanço mensal das pesquisas eleitorais com Marcos Coimbra. E a gente também inaugurou trazer o Arles para fazer o balanço da rede, né? A gente vê o que está acontecendo nas pesquisas eleitorais e também o que está sendo trend na rede, que a Fórum tem feito diariamente esse levantamento, esse monitoramento de rede. Marcelo, eu quero te agradecer todo mundo, dar um beijo no povo. Tchau, tchau. Não, obrigado, Flor, obrigado, Paulo, foi muito boa a conversa, e esse é um debate dos próximos anos, na verdade, né? Repensar o Pacto Social, repensar o país, e como fortalecer as instituições, porque, rapidinho, se não fosse o STF, já seria um sistema autocrata já esse país aqui. O que segurou, né, essa monstruosidade autoritária foi o STF com todos os defeitos, como o Paulo comentou, né, tempo atrás. A gente tem várias críticas ao modelo do STF, mas foi o STF, o Moraes, né, que é um cara de combate do conservadorismo, que segurou a barbárie no Brasil. Então, acho que é isso. Daqui para frente, é sentar, pensar e fortalecer o que nós temos. E é isso. Obrigado, prazer, Paulo. Tchau, Fro. Um beijo. Obrigado a você. Muito obrigado. Paulo, querido, último recado. Meu único recado é boa luta para todos nós. Né? Serão 3 meses cruciais, que a gente não perca o foco nisso, que a gente nunca deixe acreditar no nosso povo, né? nas pessoas que estão ao nosso redor, na capacidade de transformação, na capacidade de levar uma mensagem de esperança, porque é possível, a gente já mostrou no passado que é possível,
Então, depende da nossa capacidade de organização e de luta e de não cair nas tentações de qualquer forma de violência, nas armadilhas que aprofundam esse modelo autoritário. Então, a gente vai com a nossa mensagem de amor, de paz, de esperança e de construção de um novo país. Um outro país é possível, a gente tem que reconstruir a nossa democracia. Muito bem. Boa noite a todos vocês que nos acompanharam e nos prestigiaram. Até quinta que vem. Beijo imenso. Tchau, tchau.